Leitura de Isaías, capítulo 35, versículo 1 ao versículo 8. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Em outras versões diz como a tulipa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: segue fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Eu disse que no versículo 1, algumas versões traduzem a palavra rosa mencionada aqui como tulipa. Mas eu quero deixar claro que essa versão da Bíblia que eu li hoje foi uma versão da Bíblia que eu não costumo ler muito, mas eu deveria ler mais, porque eu analisei o versículo 8 na versão hebraica original do Antigo Testamento e vi que neste versículo específico, versículo 8 de Isaías capítulo 35, a versão King James não é tão próxima assim do original. Eu sempre quero deixar claro que estou falando de um versículo específico, não colocando em questão a tradução completa da Bíblia King James. Não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre o versículo 1. Porque quando eu era mais novo, eu fiz um curso de pregadores leigos na Igreja Presbiteriana do Caju, que ensinava a gente, quando for preparar uma mensagem, ler no mínimo 5 versões bíblicas, e versões que são próximas dos originais. Aí na época me ensinaram que as versões boas para isso seria a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, a Vulgata Latina, traduzida para português, a versão na linguagem de hoje, que era para ter um linguajar contextualizado, a revista e atualizada, que era usada na Igreja Presbiteriana na época, e também a versão tradução da Bíblia Ecumênica, 5 versões. Conforme foi passando o tempo, e depois de muitos anos, eu cheguei à conclusão que a versão que eu li hoje aqui, no início, é a versão da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Essa versão também é muito boa, tanto é que o versículo 8 do capítulo 35 chegou bem próximo do hebraico, e é justamente esse versículo 8 do capítulo 35 que eu queria enfatizar. Na verdade, enfatizar a partir do versículo 5, onde diz que os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Versículo 5 e versículo 6 e versículo 8 é colocado aqui 4 tipos de pessoas na sociedade: os cegos, os surdos, os aleijados ou os coxos e os loucos.
Os loucos também pode ser traduzido aqui pelos perversos, pelos homens maus. Mas vamos focar nesses 5 tipos de pessoas: cegos, surdos, aleijados, loucos e perversos. Todos estes aqui foram incluídos pelo poder da salvação de Deus. E quando João Batista mandou perguntar se Jesus era o Cristo, Jesus afirmou para ele, quando João Batista estava prestes a ser degolado, a ser decapitado, Jesus disse: os surdos ouvem, e mais algumas coisas de inclusão e milagres. Hoje em dia tudo é milagre, né? Tem até uma propaganda de uma igreja famosa que diz assim: venha para a nossa igreja, eu acho a comunidade Zona Sul. Eu vou dar logo o nome aos bois, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Então eu vou dizer: comunidade Zona Sul usa um slogan assim: modo milagre ativado. Isso daí é para atrair, né? Bem convidativo, né? Porque é que não quer um milagre? Todo mundo quer um milagre. Não só os cristãos, mas os macumbeiros também. Quando eu digo macumbeiro, não é pejorativo, não. É referente a macumba. Os candoblecistas também, os umbandistas, os maçons, todo mundo quer milagre. Quem é que não quer milagre? Todo mundo quer. Os esotéricos, os Rosa Cruz, os Seixas Noé, os católicos, todo mundo quer milagre. Então, eles precisam de algo meio convidativo, né? Mas só que na época de Jesus, os milagres não eram algo como um marketing, não era. Era cumprimento de profecia. Foi dito lá em Isaías. E está se cumprindo o quê? Aqui, ó. Jesus dizendo, ó João Batista, está se cumprindo. Lembra não? Isaías, Antigo Testamento. Você conhece o texto. Está se cumprindo. Entendeu? Então, isso é mais importante ainda do que focar milagre. E legal. Tipo o quê? Efeitos especiais, Steven Spielberg. Não é só isso não, meu irmão. Não é só isso não. É cumprimento de palavra. É Jesus dizendo, o que Deus prometeu, o que o profeta Isaías prometeu lá no passado está se cumprindo hoje. Hoje, João Batista, hoje. Então tenha esperança, tenha fé, tenha perseverança. A salvação chegou. E quando diz que o cego, o surdo, o coxo, o aleijado, o louco, o rebelde, ele tem vez, ele foi incluído, não está dizendo só que é milagre não, que é sobrenatural acontecendo não, está dizendo que aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Isso é graça, isso é salvação, isso é poder de Deus. Isso é maravilhoso. Então, eu quero chamar esse trecho que eu li de o texto mais inclusivo de todo o mundo, de todo o planeta. Não existe um texto mais inclusivo do que esse. Não se fala tanto hoje em inclusão, não tem texto mais inclusivo do que esse. E glória a Deus por isso. Meus irmãos, essa semana eu ouvi uma notícia um pouco triste, foi até, se não me falha a memória, foi numa rede social, que dizia que os pais estavam desconfiando que o filho autista, eu acredito que já era um pouquinho grande, o filho não era pequeno, estava com um pouco de resistência para ir para terapia numa certa instituição. Pena que não falou o nome da instituição. Eu sou a favor que deveria ter falado, entendeu? Porque mais provavelmente a instituição conseguiu alguma medida social para não seguir o nome da instituição, porque aquela história toda, se um profissional não pode manchar o nome da instituição. Mas se aconteceu ali, eu sou a favor de que mencione sim o nome da instituição e depois a instituição se descobre, deu o seu jeito lá de explicar, esse profissional foi mandado embora e a gente vai colocar outro para substituir o padre, ponto simples, acabou. Só que, sendo direto logo, os pais colocaram um gravador na bolsa do filho e descobriram que lá na terapia as profissionais, aparece o áudio de 2 profissionais falando assim, enquanto a criança chorava, uma delas falando assim, não caiu uma lágrima. Aí falaram assim, no comentário do áudio, tá zombando. Isso daí é o de menos.
O fato de ter falado não caiu uma lágrima, eu não foquei nem muito nisso, mas a pior frase foi a que veio depois. Essa sim foi totalmente antiprofissional e anticristã e antissocial e de uma, vamos dizer assim, de uma maldade horrível. Uma delas chegou e disse assim para outra: falou para a criança assim, não dá para ver as imagens, só dá para ouvir o áudio. Falou assim: macaco come o quê? Aí a criança falou assim: macaco come banana. Aí a profissional fez uma piada e falou assim: isso daí é um caso perdido. Isso daí é caso perdido. Falando com respeito à criança, né? Eu acho isso uma falta de amor e uma falta de respeito muito grande. E infelizmente são pessoas que às vezes são profissionais que estudaram bastante, que têm um conhecimento vasto, científico, humano, vamos dizer assim. Aí, o que adianta ter um conhecimento vasto se tratam o próximo dessa forma, tratam a criança dessa forma, chamando a criança de caso perdido, entendeu? Aí a gente tenta entender por que ela falou isso, porque tava com de saco cheio do trabalho, tava se sentindo sobrecarregada de trabalhar muito, o salário estava atrasado, não justifica, nada justifica. Mas eu quero dizer que para Deus não existe caso perdido. Não existe caso perdido. O aleijado tem vez, o surdo tem vez, o cego tem vez, não só fisicamente, mas falando também sobre toda a incapacidade do ser humano. O louco tem vez, entendeu? Eu me lembro que esse versículo, inclusive, Deus me usou uma vez para dar um consolo para um dos jovens quando eu era líder dos adolescentes da igreja presbiteriana, quando eu tinha 16 anos de idade. Eu fui levar um consolo para um dos adolescentes que a avó, se não me falha a memória, tinha ficado com uma doença que perdia as capacidades cognitivas, né? Eu não sei se era eu esqueci o nome agora, que fazia a pessoa esquecer. Eu não sei se era a esclerose. Eu não lembro, só sei que era uma doença que vinha com a idade e a pessoa começava a agir como, assim, uma pessoa que não tem razão, vamos dizer assim, como uma pessoa louca mesmo. E ela era cristã e ele ficava muito triste. E ele falou assim: poxa, minha avó até falou um palavrão, coisa e tal. Aí eu me lembro que eu falei assim com ele: meu amigo, não se preocupa com isso. Ela repetiu algo que ela ouviu numa história dela de mais de 80 anos ou de 70 anos. Ela repetiu ali naquele momento algo que de repente ela viu num programa de TV, quando a TV estava ligada em algum cômodo da sua casa. Isso não tira a salvação dela. Deus não vai cobrar isso dela, porque Deus sabe que os neurônios dela e a capacidade cerebral dela chegou numa fase que está se degradando. Entendeu? E coloca uma coisa na sua cabeça: salvação não depende do intelecto. A salvação, como disse o apóstolo Paulo, é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós para que ninguém se glorie. Isso é maravilhoso. Isso é uma ajuda para os desesperados, mas para homens orgulhosos, homens prepotentes e homens que não conhecem a Deus de verdade, isso é uma ofensa. Eu me lembrei também sobre um debate de dois pastores, né? Um que acreditava que a salvação era pelo livre-arbítrio, ou seja, pela capacidade humana, e outro que dizia que a salvação era pela graça e pela predestinação, né? Vamos dizer assim. Eu queria que a gente não se prendesse ao termo predestinação por causa dos debates que envolvem isso. Mas predestinação é simplesmente o fato de que Deus já sabe quem vai ser salvo e Deus já sabe quem é que vai ser condenado. Então, eu vou deixar o trecho também desse debate aqui para vocês. E eu quero finalizar a mensagem de hoje dizendo o seguinte: esse é o texto mais inclusivo do planeta Terra.